Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há 5 anos é top no mercado de trabalho. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância a partir de R$ 149,00 e desconto de 50% na primeira mensalidade. Processo seletivo 2017 com novos cursos. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme a sua vida. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária, hoje conosco novamente Franciele Macedo. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Railda. Olá a quem está nos assistindo e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu fico feliz que você cumpriu sua promessa. Sim, promessa é dívida. Olha cá, para quem não assistiu, procure lá no Facebook ou no YouTube a nossa primeira entrevista com o livro Láquiasis. Fantástico e vai agradar muito você, tanto quanto essa nova pérola que ela nos trouxe, Operação Amazônia. Pois é, Fran, desde quando você veio a primeira vez eu fiquei super curiosa, imaginando como uma pessoa que não conhece a Amazônia, não conhecia, isso. Foi inventar, por assim dizer, de homenagear uma área específica. E aí eu gostaria que você... No começo, quando eu comecei a escrever, não tive nenhuma intenção em homenagear a Amazônia, mas a inspiração da história veio e eu falei, não, essa história vai ser legal ser ambientada na Amazônia. E eu não tinha a visão que hoje eu tenho da Amazônia. Quando eu comecei a escrever, eu tive que pesquisar, assistir muitos documentários, que hoje a gente encontra muitos documentos no YouTube. Só que conforme eu ia assistindo, eu ia vendo, falei, não, eu preciso de mais matéria para esse livro. E eu falei, eu vou até a Amazônia. E é uma coisa ousada você pensar que você mora no sul do país e ir lá para o norte, mais de 3.000 quilômetros, viajar para conhecer uma selva. E honestamente, gente, eu não sou uma pessoa corajosa. Não sou aquela pessoa aventureira. Eu sou uma pessoa que morre de medo de bichos. E eu ia ter que estar no meio de uma selva realmente, com jacarés, piranhas. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi então a reserva. E eu falei, é nessa reserva que eu quero estar. E eu viajei para lá. Eu disse a você anteriormente da dúvida, mas na verdade, quando se trata de nós, parece algo natural, porque eu também viajei para determinados lugares para buscar inspiração. Então, eu acho que é natural. E te digo, a Amazônia te chamou. Também. E eu achei legal visitar a Amazônia, conhecer, porque mudou a minha visão. E para o livro, eu falei, embora seja um livro de ficção, que eu estou inventando uma história, mas o meu leitor, ele tem o direito de conhecer esse lugar como ele é de verdade. E em se tratando de Amazônia, que tem tanta polêmica em relação a ela, a preservação, eu acho importante os leitores também descobrirem quais são os trabalhos que são realizados lá, por que é importante deixar aquela floresta de pé e parar de desmatar ela. Acho interessante isso também. A sua contribuição. Isso. Foi um trabalho não só de literatura de ficção, mas também de informação para o meu leitor. Eu senti você como um instrumento. Quisera eles adotassem esse teu livro e divulgassem todo esse trabalho, esse amor involuntário. Eu brinco que em outubro as pessoas vão se apaixonar pela Amazônia porque foi o que aconteceu comigo. Eu simplesmente me apaixonei pela Amazônia. Eu lembro que no dia que eu cheguei lá, que eu pisei na pousada que está na capa,
uma pousada rústica, sem muito luxo. Eu falei, Senhor, eu consigo ficar 3 dias nessa selva, no meio desses jacarés. Assim que a gente já chegou, o jacaré foi lá recepcionar a gente e tal. Você olhava, via, será que é uma pedra? De repente a pedra piscava, tinha um olho, era um jacaré. Eu falei, será que eu consigo ficar nesse ambiente? E depois eu fui vendo, fui me apaixonando por aquele lugar e eu me apaixonei. É isso que eu espero que os leitores também aconteçam com eles, que eles se apaixonem por aquele lugar. E você conseguiu o intuito comigo, a princípio, porque eu sabia que era verídico esse local, justamente pela sua narrativa, dos personagens que até conversam nos fundos. Sim. E aí eu consegui ter essa visão, e aí até procurei atrás ver se tinha um fundo do local. E que realmente você conseguiu transmitir com propriedade. Nossa, o entorno. Eu também não conheço, infelizmente. E dá a sensação de você realmente conseguir transferir o leitor para aquele paradisíaco. Nossa, obrigada. É muito bom. E Fran, muitas vezes nós somos amigas há algum tempo, por isso essa felicidade de tê-la aqui comigo. Hoje, manuseando, eu percebi uma coisa para te dizer. Muitas vezes nós caímos, desanimamos com essa carreira, muitas vezes em glória, mas veja bem onde eu abri para te consolar. Olha onde eu abri hoje, antes de vir. Talvez você não tenha anotado, mas você está na literatura brasileira. Sim, na lista da literatura brasileira. Veja bem. Eu já olhei, é um prazer dizer que eu sou uma escritora do Brasil. Percebe? Entre tantos nomes, sim. Não sim. é? Você está no registro da história. Pegando um gancho aqui na abertura, já que você mostrou, eu fiz uma homenagem a um poeta também do Brasil, que eu estudava sobre ele nos livros do ensino médio e passava pelo nome do Tiago Mello sem prestar atenção, então fiz questão de colocar aí, porque quando eu cheguei na Amazônia eu vi que ele é muito celebrado lá, escreve muito sobre a Amazônia. Eu não o conheço, eu aliás ia até te indagar sobre ele e sobre o Jackson da Mata, que Jackson você cita, da Mata que é também o é escritor e editor, ele é o editor da Porto de Lenha. Também então tudo convergiu, porque a editora é também do Rio Grande do Sul? Ela é do Rio Grande do Sul, mas na verdade ela nasceu na Amazônia e foi essa questão que me fez fechar o contrato com eles. E foi bem interessante, porque eu conheci eles através de um site que se chama Mesa do Editor e eles ficavam observando os escritores que vão lá e eu tinha colocado exposto o meu trabalho. Então eles entraram em contato. E a princípio eu olhei assim, Porto de Lenha é o nome da editora. Falei, mas eu estou falando sobre preservação da natureza, como eu vou colocar lenha na minha editora? E de repente eu vou lá pesquisando, eles falaram, não, mas nós somos da Amazônia. E depois conversando com o Jackson, ele comentou, Porto de Lenha é uma homenagem ao primeiro porto de Manaus. Eu falei, isso já é uma indicação de que Deus me quer com essa editora. E eu gostei muito do trabalho deles, a gente fez uma parceria assim, muito bacana, eles deixaram eu estar trabalhando no processo de editoração, junto, dando opinião na capa, em tudo, foi bem bacana. E volto a afirmar o que eu disse, você foi escolhida. Por todo esse envolvimento, tudo dando certo. Sim, graças a Deus. Não é? A construção dos seus personagens, todos fictícios mesmo, Fran? Conta? Todos. Conta pra nós. Todos fictícios. Não. Sim, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas é real? Essa pessoa fala, não, ela só existe aqui, ela não existe. Sim, todos fictícios. O que é uma pena, não é? Porque esse casal, e principalmente ele, é apaixonante. O Vitor e a Amanda. Isso. E também o fato do envolvimento de ambos com a medicina. Sim. Fiquei muito feliz e ansiosa, mas não vamos contar. Que um dos pontos é a cura do câncer. Sim. Não vamos contar se foi descoberto ou não. Eu já sei porque eu já li. Exatamente. Não vamos deixar o leitor na expectativa. E por que esse ponto? E não uma outra
uma outra doença? Isso. Porque eu acredito que o câncer hoje é uma das doenças que mais tem assolado a humanidade. A gente tem outras doenças incuráveis, como HIV, por exemplo. Inclusive, uma pessoa que eu mandei o livro na Amazônia já sugeriu, que ela é uma pesquisadora, ela falou, olha, estão descobrindo a cura do HIV, já ideia para um novo livro. Mas então eu escolhi a cura do câncer porque essa é uma doença que assola. Hoje é difícil você encontrar uma pessoa que não teve alguém que não conhece, alguém que perdeu da família ou amigo por causa de câncer. Então eu acho interessante, importante que se descubra o quanto antes essa cura. E eu falei, quem sabe escrevendo um livro de ficção não ajude que essa ideia realmente aconteça e se torne realidade. Aí quando eu descobri quem estava com câncer, eu falei, não, agora a Fran abusou, porque ela agora toca no coração da gente, né? Isso. Aí você abusou. Porque assim, todo mundo, não vou dar spoilers, eu até comentei com a Railda, eu falei, como que nós vamos conversar sobre esse livro, porque ele é cheio de surpresas, sem dar spoilers. E a princípio eu coloco um menininho com câncer. Então, todo mundo vai achar que é esse personagem que vai precisar da cura, mas na verdade não é. Não é. Lá no meio tem outro personagem que vai precisar da cura. Isso. Aí eu falei, muito esperta. Tá de parabéns. Obrigada. E também o fato, assim, eu percebi que você pesquisou mesmo, porque você fala coisa com coisa. Então, não é algo assim, tirado da hipótese. Sim, tudo em cima de pesquisa. Isso. Gostei muito. A parte que eu mais gostei, na verdade, sabe que eu amo cartas. Sim, você ama cartas, sim. Então, a parte de cartas, assim, me chamava atenção. Porque eu digo que a carta já é direcionada para alguém. E nós, curiosos, é que lemos. Sim. Mas não nos pertence. Exato. Eu acredito assim, o livro pertence ao leitor, mas a carta foi feita para uma pessoa. É assim que eu me sinto. E a gente tem vontade de bisbilhotar. Isso. Exato. Então, a parte que mais me interessou foram as cartas. E é claro que eu não poderia citar a parte 1, onde você diz, maravilhoso, leia para nós. Ok. Se fosse para escolher entre a minha vida e a dela, eu não tinha dúvida. 1000 vezes eu diria, pode tirar a minha vida, porque eu não sei viver sem ela. Quando eu li, eu pensei, muitas vezes eu acredito que nós escrevamos algo que nós gostaríamos que alguém nos dissesse. É assim que você se sente? Talvez acho que todo ser humano tem esse anseio, porque essa frase ela vai dizer de um amor que é capaz de dar a própria vida, tipo, pode tirar a minha vida, eu não quero viver se não for para ter ela. Eu acho que todo mundo anseia por um amor que seja desse tipo, ainda que sejamos não fracos, mas que sejamos incompletos. Todos nós tenhamos falhas, a gente anseia por isso. Maravilhosa. Nós temos que prestar homenagem ao seu primo também, né? Porque sim, eu sou imensamente grata. Fantástico. Eu sou imensamente grata. Todas as imagens da capa, que tem no miolo algumas imagens também, todas foram ele que colocou. Ele me acompanhou nessa aventura lá no meio da mata, com jacarés, com tudo. Não, prima, eu vou com você. Esteve comigo durante todos esses momentos. Sim, incrível. Está de parabéns. O nome dos personagens que você cita, você ainda tem contato com essas pessoas que te receberam? Na introdução, sim. Inclusive, eu mandei já um exemplar. O Lucas, que está na introdução e no agradecimento também, que foi quem eu fiz contato para estar indo para lá. Eu já enviei o livro para lá e foi legal, porque quando o livro chegou à Tefé, estava tendo uma espécie de feira literária. Eles levaram o livro para essa feira, já expuseram o livro, foi bem bacana. Agora o outro, eu quero ler, para chegar até as comunidades, eu quero voltar à Amazônia. Aí ele me pergunta, Fran, vamos lançar esse livro lá ou não vamos? Tenho muita vontade de lançar esse livro na Amazônia, mas tem custo, então por enquanto eu estou indo devagar. Eu creio que você vá. Sim, se Deus quiser. Quero lançar lá. E eu tenho certeza que você vai, porque a dinâmica e o universo conspiram. Sim, a favor. Quando queremos algo. E tão interessante que conspira que você, não sei se você percebeu também, acredito que sim, que nós estamos em outubro. Sim, falando foi do por seu isso livro. Que eu quis lançar ele em outubro. Eu falei, esse livro não pode ser lançado em outro mês. Ele começa em outubro, termina em outubro, tem que ser lançado em outubro. E tem mais dois poréns. É o aniversário da Fran e
da Railda, então, nosso olha, aniversário. Estamos duplamente presenteadas. Sim. Com a Operação Amazônia. E para quem já gosta de ver as mensagens subliminares? Sim, nós temos esqueci o nome disso, mas ele tipo marca o batimento cardíaco e ali tem uma linha da vida sendo finalizada. Não é? Então, é esse ritmo, Operação Amazônia. Então, você observando assim, pelas entrelinhas, pela mensagem, você já imagina que há algo envolvendo medicina. Vida. Uma corrida pela vida, na verdade, para que a vida daquela pessoa não se encerre ali. Ô Fran, quem ama mais aqui? A Amanda ama mais o Vitor ou o Vitor ama mais a Amanda? Eu não sei, os dois se amam, acredito, em igual medida. Não tem como dizer quem ama mais. Daí podem falar, mas aconteceu isso, não dando spoilers, né? Mas ela fez isso. Será que ela não amava tanto ele? Mas talvez ela tinha perdido as esperanças, né? Aí que eu tô pensando. Ela só queria seguir com a vida dela, né? Talvez fosse interessante a gente comentar como acontece esse livro, de onde parte essa história, para o nosso leitor ele começar a entender. Então a história gira em torno do Vitor e da Amanda. O Vitor, ele é um professor universitário, na verdade ele é médico, formado em São Paulo, e ele vem para UEM, Maringá, cidade que nós estamos agora, olha só como tudo conspira, cidade que nós estamos. Verdade. Ele vem para UEM, a Universidade Estadual de Maringá, no final do ano para substituir um professor que precisou se ausentar. E aí eu pesquisei até o calendário da UEM para conseguir fazer. Eu vi que durante a semana que ele chega na faculdade, naquele ano não teve aulas. Falei, o que esse professor vai ficar fazendo na UEM nessa semana que não tem aula? E eu peguei e falei, ele vai ficar no projeto, começando a se apaixonar pela aluna, pela Amanda. Então ele vai se apaixonar por uma aluna, há um conflito ético, porque um professor e uma aluna, né, não podem se apaixonar. Acontece, mas não é de praxe, não é o certo. Ele se apaixona pela Amanda, conhece o projeto Amazônia, que é um projeto desenvolvido pelo Dr. Frank, um antigo professor que trabalhou na UEM. A história parece até real, né? Um antigo professor que trabalhou na UEM e foi para a Amazônia para pesquisar a cura do câncer. O projeto já tem vários anos. Só que dias depois dele ter chegado na faculdade, na universidade, o governo, muito honesto, muito honesto, entre aspas, manda um comunicado para eles irem até a Amazônia resgatar a cura do câncer, porque o médico estava doente, o Dr. Frank, e não podia deixar uma pesquisa valiosa como a cura do câncer lá na Amazônia, poderia ter alguém que iria roubar. Mas, na verdade, eles vão descobrir durante a viagem que o governo tinha mentido para eles, porque o Dr. Frank não estava doente, já estava desaparecido, alguém já estava tentando roubar a cura do câncer. E o livro, não sei se você percebeu, ele começa assim bem devagar. E depois ele vai acelerando os acontecimentos, porque começa, eu até brinco, tem muita adrenalina no meio da história. Entre o exército que eu coloquei, a 16ª Brigada, eles realmente estão lá em Tefé, tem o lugarzinho deles. Entra o exército na história, é bem interessante. E vai ficar a dúvida, será que eles vão conseguir resgatar essa pesquisa? Será que quem está tentando roubar vai conseguir? E detalhe, o primeiro capítulo, o prólogo, já começa com o personagem principal morrendo, o Vitor. Então tem mais essa também, será que o personagem principal morre ou não morre? Tem isso também. Então fica essa dúvida. E no fim, mais pelo meio da história, tem uma vida que vai precisar muito dessa cura do câncer, do resgate do câncer. Então mistura mistério, adrenalina, uma paixão muito forte, muito intensa, tipo amor à primeira vista mesmo, e essa busca pela cura do câncer. E é uma delícia eu receber o livro e poder compactuar com o escritor, porque quando eu cheguei nessa parte que você cita, eu quase te liguei para perguntar, não, você não teve coragem de matar a personagem. Será que eu matei? Entende? E aí fui dormir. Porque eu preferi não adentrar e me recusei. Mas eu receei que você tivesse dado fim a pessoa. Na verdade, tem duas pessoas aí que pode ter um fim, né? Tanto o Vitor como a pessoa que precisa da cura. Sim. Tudo isso. Eu volto ao que eu te perguntei sobre o amor da Amanda e do Vitor, sobre quem no pêndulo. Quem ama mais? Porque já no prólogo eu senti o amor maior do Vitor. Do Vitor, né? Então, uma outra particularidade do leitor é que se você se apaixonar pelo Vitor, não adianta você querer me persuadir que a Amanda ama mais.
Eu concordo pela amizade. Você acha que o Vitor ama mais? O leitor concorda para não perder a amizade, mas ele continua com o ponto de vista que já tinha, que pelo prólogo eu percebo o grande amor dele. E poderíamos até fazer um debate onde eu diria que ela poderia ter demonstrado mais amor e esperança quanto a ele. Mas vai ficar para um outro papo. Depois a gente conversa sobre isso então. Certo. Outra coisa interessante é o seu anti-herói. Eu percebi ele mais sucinto nesse livro do que nesse. Nós temos um vilão e eu tive o cuidado de deixar o leitor assim, mas quem será o vilão dessa história? Porque no começo ele já abre com um vilão ali, todo mundo sabe que vai ter um vilão. Ele está conversando no Parque do Ingá, aqui em Maringá, eles estão tramando algo ali, só que não revela a identidade, só sabe que ele tem uma ligação com o Wayne. Então eu coloco várias pessoas e tento deixar ele bem encoberto, para a pessoa descobrir ele mais para o meio mesmo, para ele ficar encoberto. E inclusive ele não é aparentemente uma pessoa má. Sim. Ele no final que nós percebemos a grandiosidade da maldade dele, mas no decorrer ele... Eu acredito que tem pessoas assim que vivem a vida de um modo errado, né? Tenta levar a vantagem achando que está fazendo certo, mas na verdade está fazendo errado. Acredito que tem isso. E ele ama, mas ele ama de um jeito errado. É o único defeito dele, o único pecado dele, mas que ele não vê a dimensão que isso toma até chegar ao final. Também sofri muito com o dilema da Amanda, quase no término também, na decisão de contar ou não, de assumir ou não, mas gostei muito dela, que ela foi em busca de solucionar ou de explicar o que houve. Não podemos falar muita coisa, porque senão damos spoilers. Não. Ok. Outra coisa que eu queria comentar sobre esse livro é sobre a reserva, Mamirauá. Tem um personagem aí que a gente coloca, não é um personagem, mas o José Márcio Aires. Eu não sei se você viu, que é o fundador da reserva. Fiz questão de fazer realmente uma homenagem para ele. José Márcio Aires foi um homem real, de carne e ossos, que deu a vida pela Amazônia. Essa primeira reserva existe, né, onde é ambientada, por causa dele. Eu falei, e quando eu conheci ele, realmente eu coloco no final que eu fui às lágrimas, porque assim, eu me apaixonei pela vida daquele homem. Ele falou, e ele viveu pouco tempo, infelizmente morreu pelo câncer também, uma coincidência ou não, né, com a história, mas assim, no tempo que foi dado para ele viver, ele achou o propósito dele: eu vou proteger a floresta, proteger os animais, e ele deu a vida. Então foi uma das coisas assim que eu mais gostei também durante a minha pesquisa, conhecer essa figura assim inspiradora, José Márcio Aires. Então, prestar homenagem, um tributo a ele e a todas as pessoas que anonimamente estão fazendo a história, ou ao menos tentando fazer com que as pessoas vivam melhor. Sim, tem muitas pessoas hoje que a gente não conhece, como você disse, anônimos, mas que estão lutando para fazer a vida melhor. E talvez, às vezes, as pessoas falam, quando eu conto a história aí dos ribeirinhos, mas eles vivem uma vida sofrida, tal. Eu falo, gente, o que eu vi lá, quisera nós que vivemos aqui ter uma felicidade como a que eles têm. Porque assim, são pessoas simples, mas que vivem uma alegria, vivem ali na simplicidade, um sorriso. E eu falo assim, a gente acaba sendo mais pobre que eles. Aquele rio vasto que eles têm, o pôr do sol, o amanhecer ali, é muito lindo. São coisas assim fantásticas. Às vezes eu olho as maritacas passando, cantando, os pássaros, olha, tem pássaro cantando, e eu acabo me lembrando da Amazônia. Eu falo, gente, eles estão ali com isso o tempo todo. Quando o Vitor está lá na Amazônia, ele fala disso, né? Eu não sei se eu já fui feliz igual eu estou sendo aqui, se eu já tive tanta paz igual eu estou tendo aqui. Porque acordar com essa tranquilidade, ele fala, eu lembro das cidades como elas são, cheias de movimento, cheias de caos, e lá não. Aquele espírito de tranquilidade, você vive sem ambição. Eles buscam ter uma vida melhor, mas sem ambição. Isso eu acho lindo também neles. A parte ruim dessa viagem e uma parte espetacular. Parte ruim dessa viagem? Oh, misericórdia. É difícil falar numa parte ruim.
Talvez a única parte ruim que a gente teve foi em Manaus, porque a gente ficou com um pouco de receio, lá não tinha muita organização nos táxis, e a gente não sabia com quem a gente ia, os táxis não tinham nome, falei, vai que é algum bandido e tal. Foi a única parte ruim. Agora, as partes legais assim da viagem, tudo foi, eu posso dizer que tudo foi legal. Tudo era novo, eu nunca tinha ido para a Amazônia, para a região ali do Amazonas. Então eu pude conhecer Manaus, a gente não conseguiu fazer a viagem em um único dia, saímos de Maringá num dia. Eu comento na introdução como foi nossa viagem. Chegamos naquele dia em Manaus e aguardamos para ir no outro dia para ter fé. Então tive a oportunidade de conhecer Manaus, depois conheci a Amazônia com os guias, foi bem fantástico. Claro que poderia ter sido pior, graças a Deus não aconteceu nenhum acidente e tal, mas foi bem bacana. E a professora de inglês, Franciele, não pegou uma ponta lá como intérprete? Meu primo queria arranjar emprego para mim, porque lá eles precisam de gente. É um fato que eu cito. A Amazônia ela é mais visitada por pessoas estrangeiras do que pelos próprios brasileiros. O fato é que a gente às vezes não valoriza o que a gente tem dentro do nosso país. E quando a gente chega lá, você acaba, tinha hora que a mesa do café da manhã virava uma conversa só em inglês, só numa língua, porque a gente começava a interagir com outras pessoas que estavam ali viajando de outras culturas. E eles, no momento, eles estavam precisando de professores de inglês. E eu lembro que meu primo falou assim, vou falar que você pode dar aula de inglês. Eu falei, não, eu vim aqui para conhecer, morar por enquanto, não. Então foi um momento engraçado também que teve nessa viagem. E você sente como que você estivesse, de repente, voltando para casa? Que você já tivesse vivido aquilo? Foi uma pergunta interessante, porque durante muito tempo eu tive um sonho que eu sonhava que eu estava numa casa, era um lugar escuro e ela era cercada de água. E não era sonho, era pesadelo, porque eu sempre acordava com muito medo. E quando eu conheci a pousada, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir para essa pousada exatamente igual aos meus pesadelos, porque é uma pousada rústica, cercada de água, ela flutua, ela não está fixada na terra, ela está sobre um rio. E é interessante contar que tem uma história que eu conto no meio do livro, que foi o nosso guia que contou, que conta-se que antigamente tinha uma serpente muito grande naquela região, antes de montar a pousada, naquela região do rio, e os índios e mais pessoas mataram aquela serpente que se chamava macaca-poço. Só que quando o mergulhador desceu lá embaixo, anos depois, para fixar as bases, para construir a pousada, ele descobriu que tinha túneis lá embaixo, como se fosse serpentes e tal. Eu falei, eu estive naquele lugar, tinha que ir para aquele lugar. Então, lembrava muito a região desse meu sonho, eu tive que vencer os meus medos para entrar. Então foi como se eu já tivesse conhecido aquele lugar, né, dos meus sonhos. Foi interessante. Por isso eu fiz a pergunta, porque muitas vezes, volto a dizer, você foi escolhida. Uhum. Eu acredito nesse tipo de coisa, que você foi predestinada a fazer uma história para que a Amazônia fosse conhecida em Maringá, no Paraná, no Brasil. Isso, ainda valorizada. Mais num tempo em que a Amazônia está sendo discutida tanto, né? Então, talvez não seja coincidência realmente. Fica incógnita. Fica incógnita. Fran, qual foi o amadurecimento da escritora? O que você diria? Então, eu acredito que cada vez que a gente escreve uma história, porque eu lembro dos meus primeiros escritos, que tipo não passavam de 10 folhas de papel, que foi evoluindo. Cada vez que nós escrevemos, a gente vai desenvolvendo, vai prestando mais atenção aos detalhes, como criar os personagens. E tanto que esse saiu com mais páginas, número de palavras do que Láquesis. Eu digo que teve uma evolução, sim. Até pela questão de pesquisa, que eu já desenvolvi mais a pesquisa, montar uma ficção, mas que pudesse levar o meu leitor a conhecer um ambiente real. Porque em Láquesis eu descrevi o meu território, não teve tanta pesquisa assim. Agora a Operação Amazônia já teve mais isso. E eu acredito que o desenvolvimento da narrativa também. Já tive que trabalhar mais, construir uma história que tivesse mais trabalho. Tanto que Láquesis, você lê um fato já puxa o outro. Alguns dizem, a leitura parece ser bem mais prática, tal, linear. Agora, Operação Amazônia já dá um pouco mais a pensar. Os primeiros capítulos já são mais devagar para ir construindo os personagens. Depois que a narrativa toma forma, vai desenvolvendo a história. Por exemplo, a missão deles para a Amazônia só começa no capítulo 6. Então, né, já poderia começar, se eu estivesse, por exemplo, escrevendo igual Láquesis, começar já do primeiro capítulo a missão. Não. Primeiro eu tive todo o trabalho de construir vilões e mocinhos para depois ir puxar a história. Tanto que se eles tivessem
se alienado no ambiente da faculdade, esse romance jamais teria acontecido. Sim. Ou seria um romance cor-de-rosa. Também, Água com Açúcar. Sim. Então, eu acho que eu desenvolvi bem mais a minha escrita através desse. E espero continuar desenvolvendo mais. E quais são os planos? Então, terceiro, porque você sabe, não sei se já comentei com você, livro é igual filho. Você nasce um, a pessoa já pergunta quando vai fazer o próximo. Exatamente. E você não fez nenhum filho. Isso. E já tem 2. Só livros. Então, as pessoas estão perguntando, está lançando um livro por ano, 2019 também, 2018, olha, antecipando, 2018 também vai ter outro livro. Eu falei, olha, no momento ainda não, até porque esse ano está bem corrido, estou focando nos meus estudos, comecei uma pós na área da literatura inglesa e da língua inglesa, então ano que vem é ano para TCC. Tem isso também, a gente tem que cuidar do aprendizado. Então, provavelmente só em 2019, um segundo, que eu ainda não comecei a escrever. Estou atrás de ideia, inspiração, vamos ver, para começar a trabalhar nele. E nós vamos lançar esse livro, Operação Amazônia, com muito orgulho, na nossa 4ª Festa Literária Internacional de Maringá, que vai ocorrer agora de 26 a 29 de outubro. E vamos fazer a festa dentro da festa, dia 26 aniversário da Fran. Isso. Aí muda o 6 para 9. Isso, 29 da Rainha. Vira o meu. Vamos lançar o anita.g.com, Operação Amazônia. Vamos lançar outros livros no nosso stand. Você é nosso convidado para estar conosco no stand Ciranda Literária. Exatamente. Aguarde que nós vamos fazer bastante barulho. Muito lá. barulho. A gente está se especializando nisso. Isso mesmo. Exatamente. Reservei uma frase especial para você, uma citação. Como nós tínhamos falado da Jane Austen, que nos consola, não é? Porque ela também não foi reconhecida no seu tempo e hoje ela é tão lida e tão instigada e tão fascinante. Não vai ser sobre o nosso personagem, mas vai ser sobre o livro Emma, onde ele diz: eu não consigo fazer discurso. Se eu te amasse menos, eu seria capaz de falar mais sobre isso. Lindo. Eu gostaria de ter escrito também. Ok. Mas a gente sempre tem antes. vontade, né? Porque eu não tive essa ideia, mas alguém já teve a ideia? Não dá para escrever. Todos os livros, abrindo parênteses, todos os livros da Jane Austen são maravilhosos. A gente olha, tem aquele olhar campestre. Você demora para pegar a história, porque é uma linguagem mais antiga, mais rebuscada, mas quando você pega o fio da história, você vai longe, né? Você viaja. Então, a nossa esperança, Fran, como escritoras, como sonhadoras, poetas, que também você faz poesia, é que no próximo século também falem de nós, Sim. assim como nós estamos falando dela, e que a imortalidade nos espere. Quem sabe, né? Assim desejamos. Eu fico orgulhosa de ter lido de primeira mão o seu livro, de ser sua amiga, de partilhar do nosso WhatsApp. Ok, nós temos um pequeno grupo de um segura o outro e conversamos, tem várias oportunidades que nós dividimos, não é? Sim. E esses dias alguém comentou: nossa, vocês não se tratam como concorrentes. Fui eu que coloquei isso, que alguém tinha me questionado. E aí eu pensei, nossa, mas eu não vejo assim, sabe por quê? Porque quem gosta de romance, quem gosta da Franciele, não vai comprar o meu livro de poesia, porque o leitor é fiel. Eu falo assim, às vezes as pessoas questionam mesmo, mas escritores, eu e a Zumira saímos para vender juntas, às vezes a gente está na Felicia, né? Felicia, em Cianorte, e o pessoal fala, mas peraí, não são concorrentes? Eu falo, não, porque a gente precisa uma da outra. A carreira de escritor, ela é muito árdua. Se a gente não tiver alguém conosco, nos motivando, falando, olha, o caminho é assim mesmo, então a gente segue nessa ciranda. É uma delícia, um ajudando o outro, empurrando. Isso mesmo. Na semana passada eu estive entrevistando a Dulce Conrado, vou deixar o presente para você, 30 dicas para ser feliz, e nos bastidores eu falei para ela assim, se você cair, caia aos pés do Senhor. Sim.
Exatamente. Nós demos um grande abraço fora das câmeras. E é isso, uma ajudando a outra. E não pensar em riquezas, e sim pensar nessa felicidade que nós estamos tendo hoje. Você veio lá de Cianorte, você estuda também, tem seus compromissos, nós todos temos. E esse é um momento maravilhoso. Nós vamos perpetuar nossa amizade, os seus livros, os meus, e dividir com os amantes da literatura, é isso que importa. Sim. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que você escreve, né? E é fácil escrever um livro? E a gente que é escritor, a gente sabe que a gente não escreve porque, deu vontade de escrever um livro. Não, é uma necessidade. Você escreve porque você gosta de escrever, aquilo está transbordando dentro de você. Você vê que é uma história legal, você fala, não, o mundo precisa conhecer essa história. Tipo, é um dom, é o que nos realiza, é aquilo que a gente veio para esse mundo para fazer, a nossa missão. Então é por isso que a gente escreve, né? E não sei se você sabe, mas perguntaram para Clarice Lispector por que você escreve. E ela retrucou, por que você bebe água? Exatamente. É tipo, a razão da gente existir é o que mantém a gente viva, como a nossa respiração. Não é? Se a gente deixar de escrever, morremos. E outra coisa que eu deixo de incentivo para quem está desanimado com seus escritos lá na gaveta, outra coisa que Clarice é tudo, né, para quem lê, ela se denomina uma amadora. Mas eu acho que todo escritor, eu não sei você, Railda, mas quando eu termino de ler o livro, de escrever o livro, a primeira pessoa de que se torna o crítico é nós mesmos, somos nós mesmos. Porque a gente vai ler e vai falar, puxa, né? Eu já li Operação Amazônia assim que ele chegou impresso, 3 vezes. Porque eu tento desvendar o que eu poderia ter feito de melhor para num próximo eu estar reescrevendo. Então o escritor, ele nunca se diz, estou pronto, sou o grande. Não, ele sempre sabe que ele tem que ser lapidado, igual um diamante tem que ser lapidado para chegar a ser um ótimo escritor. Está naquele processo de formação. Para te dar um consolo, ao contrário, eu já lancei o Cartas de Evita que Perón não leu a 3ª vez e ele ainda não está bom. Mas é isso mesmo. Horrível. Sim. Não está da maneira que eu quero. A gente sempre quer E já o mais. Anita.g.com tá redondinho. Isso, a gente gosta de ver e analisar. Nós somos os nossos maiores críticos. Para ver, exatamente. Fran, quero te presentear então. Dulce Conrado, ó, missão cumprida. Tá aqui seu presente. Eu sei que você já é uma pessoa feliz, agora com mais 30 dicas vai ser mais feliz ainda. Felicidade. E a 31ª, eu já dei a dica para ela. Escrever um livro. Exatamente. Senta aqui, vamos colocar. E eu já me sinto intimei para colocar. honrada em receber esse presente da Dulce, porque a gente foi colega de universidade, ela também fez letras, nós nos conhecemos na faculdade, então é uma honra. Obrigada pelo presente, obrigada, Dulce. Ok? Eu também vou te presentear. Mas é mesmo? Isso. Com o primeiro livro meu, o Láquesis, para quem não leu. Então fica os 2 agora, né, para adquirir, Operação Amazônia, Láquesis. Tem os 2 aí para serem adquiridos. A parte boa é que meu próximo entrevistado já está na agulha. Ele vai poder escolher só um desses. Ok. Tá bem? Que o próximo nós vamos agendar novamente, porque uma vez escritora, sempre escritora. Sempre escritora. Em 2019, se Deus quiser, é o próximo livro. Amém, Deus quer. Isso. Fran, obrigada por ter vindo, Deus te abençoe e vamos juntas nessa ciranda literária. Amém, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, que Deus sempre te abençoe e sempre esteja com você. Amém. Também, irmão. Franciele Macedo está no Facebook e também no Instagram, na minha página. Isso. E nos livros e na Flim conosco agora. Fran, obrigada por existir, por você ser essa pessoa maravilhosa. Eu que agradeço, Railda, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Até a próxima, pessoal, e espero você com certeza na próxima semana.
Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há 5 anos é top no mercado de trabalho. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância a partir de R$ 149,00 e desconto de 50% na primeira mensalidade. Processo seletivo 2017 com novos cursos. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme a sua vida.